Hoje eu vou responder umas perguntas que me mandaram lá no Instagram. Eu esqueci de me apresentar lá, eu sou Sérgio Marcel. Bora lá. O que você acha da Congregação Cristã do Brasil? Eu nunca fui numa CCB, eu já li o regulamento interno deles. Tem coisas lá que me incomodam um pouco, por isso que eles são conhecidos como seita. Por quê? No regulamento interno diz, nós vemos a Bíblia como algo que contém a palavra de Deus, ou seja, eles não acreditam que a Bíblia é a palavra de Deus. Isso por si só já é meio esquisito. Também tem no meio deles o exclusivismo, eles acham que só eles serão salvos, só a galera da CCB vai ser salva. Também tem um negócio lá de revelação que a pessoa basicamente não pode estudar para pregar, ela tem que esperar a revelação vir. Isso é complicado, porque você acaba fazendo umas heresias. Então tem muita coisa esquisita ali no meio. Eu nunca estudei a fundo sobre esse assunto. O que eu sei foi o que eu li no regulamento interno oficial da igreja, e o que eu li não é muito interessante, é muito esquisito certas coisas, mas um dia eu vou estudar um pouco mais sobre isso, e aí eu trago esse assunto aqui. Devemos obedecer às leis que o Senhor decretou para o povo do Egito? Não. As leis dos 10 mandamentos, elas não valem exatamente para o dia de hoje. No Antigo Testamento, como eu disse em um vídeo que eu já lancei por aí, existem 3 tipos de lei. Tem lei civil, tem lei cerimonial e tem lei moral. Lei civil, ela não serve mais pra gente, porque ela foi criada para um contexto onde o povo estava morando no deserto. Como eu gosto de usar sempre o exemplo da lei do cocô. Tem uma lei do Deuteronômio que fala que o povo, quando eles faziam cocô, eles tinham que ir fora do acampamento e enterrar o negócio. Então, tipo, isso não serve mais pro dia de hoje. Não faz sentido você levar isso pro dia de hoje, porque é uma lei civil. Agora tem lei cerimonial, tipo a lei de Yom Kippur, que era, acho que em Números 16, ou Levítico 16, eu nunca lembro onde tá, que fala que o sumo sacerdote, uma vez no ano, ele tinha que entrar no Santo dos Santos e fazer o sacrifício lá. Isso é uma lei cerimonial que não precisa mais fazer, porque Jesus já veio à Terra e foi o sacrifício perfeito. E aí a gente tem a lei moral, que é não matarás, não roubarás, etc. Tudo isso aí é lei moral. Lei moral a gente segue até hoje porque nunca mudou a moralidade de Deus. Agora, por exemplo, o sábado, esse negócio todinho aí que é cerimônia, Jesus já cumpriu. Então nem tudo a gente segue. O Efésios capítulo 2, versículo 15 diz, ele aboliu a lei em forma de mandamentos. Jesus aboliu a lei em forma de mandamentos. A lei não é mais daquele jeito em mandamento. Hoje, a lei do Espírito de vida nos libertou da lei do pecado e da morte. Hoje é o próprio Espírito Santo que nos ensina a lei, como diz lá em Hebreus capítulo 8, que está escrito no versículo 7. Pois, se aquela primeira aliança fosse perfeita, não seria necessário procurar um lugar para outra. Deus, porém, achou o povo em falta e disse, estão chegando os dias, diz o Senhor, quando farei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não será como a aliança que fiz com os antepassados quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, visto que eles não permaneceram fiéis à minha aliança. Eu me afastei deles, diz o Senhor. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declararei o Senhor. Porei a minha lei na mente deles e as escreverei no seu coração. E eu serei o seu Deus e eles o meu povo. Ninguém mais ensinará o seu próximo, nem o seu irmão, dizendo conheça o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior, porque eu lhes perdoarei a maldade. Então, basicamente, o que a Bíblia está dizendo é que na nossa nova aliança, a gente não precisa necessariamente de uns 10 mandamentos. O próprio Espírito Santo nos ensina o que é certo e o que é errado. Podemos considerar Jesus como um profeta? De fato, ele foi. Inclusive, tem um texto que ele fala isso, né? Ele é profeta. Na Bíblia, Jesus é conhecido como rei, profeta e sacerdote. É pecado escutar a leitura bíblica? Tem um app que dita a Bíblia. É pecado? Não, é só preguiça, né? É pecado dormir na mesma cama que o namorado, só que sem fazer nada, só dormir mesmo. É pura burrice. Você querer entrar numa tentação. O que é tentação? A oportunidade que você tem de pecar. Você dorme na mesma cama do namorado, você está tendo uma oportunidade de pecar. Você está se metendo nisso por livre e espontânea vontade. É muita burrice. Você fala em línguas? Algumas. O que é blasfêmia? Diz respeito ao que é santo. Muita gente tem medo de ter cometido esse pecado. Será que eu blasfemei contra o Espírito Santo? Será que o Espírito Santo não vai mais me perdoar? Irmão, é muito difícil um ser humano, na sua sã consciência, fazer isso. Blasfêmia é quando você decide abandonar sua fé. Isso é como a gente chama na Bíblia de apostatar da fé. Lá em Hebreus capítulo 6, a partir do versículo 4, olha o que diz. Ora, para aqueles que uma vez foram iluminados, provaram no dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há por vir e caíram. É impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento, pois para si mesmo estão crucificando de novo o Filho de Deus, sujeitando a desonra pública. Então o versículo fala claramente aqui que tem certas pessoas que abandonaram a fé, que é impossível que elas sejam salvas.
almas. Por quê? Porque elas blasfemaram contra o Espírito Santo. O Espírito Santo é um ser pessoal, ele tem sentimentos, ele tem emoções, e se você magoa ele se afasta de você. E a Bíblia diz que é o Espírito Santo que convence o homem da justiça, do pecado e do juízo. Sem o Espírito Santo, o homem não tem como se convencer que está em pecado. Ninguém convence ele que ele está em pecado. Por isso, não dá para blasfemar em pensamento. Pô, blasfemei aqui sem querer. Não existe isso. Para blasfemar, você tem que saber o que está fazendo e decidir apostatar da sua fé, abandonar a sua fé. Próxima pergunta. Qual casamento é mais importante na Bíblia? Na igreja ou no cartório? Nos dois, tá? Mas principalmente no cartório, que o cartório que fala que você está casado. Na igreja, não. A igreja é só uma cerimônia ali de abençoar, né? Mas se você casar na igreja e não casar no cartório, você não casou. Você só fez uma festa. Se você casar no cartório e não casar na igreja, aí você casou de verdade. Então o que vale mesmo é o casamento no cartório. Por que os 24 anciões foram escolhidos para ficar ao redor do trono? Não sei. A Bíblia não diz muito sobre os 24 anciões. Inclusive, muita gente fala, os 12 apóstolos, isso é viagem. A Bíblia não fala quem são. 24 anciões são seres celestiais que Deus criou e estão lá no céu. E é isso, são 24 velhos que Deus criou para estar no céu. A Bíblia só fala que eles têm harpa, eles têm coroa, eles têm uma bolsa com a oração dos santos. Então, tipo assim, aí mostra que eles vão lá para Deus, eles jogam a oração dos santos. Então, eles têm funções no céu. Agora, quem eles são, a Bíblia não explica. Eu acredito que são só 24 velhos que Deus criou para ficar no céu. Inclusive, lá em Daniel capítulo 8, 9, se não estou enganado, Deus é chamado de ancião de dias. Logo, por isso que a gente tem essa ideia que Deus seja um cara velho sentado numa cadeira, por causa desse texto. Então ele é um ancião que tem 24 anciãos ao redor dele. É pecado beijar no namoro? Selinho? No namoro? Não é pecado não. Mas aí depende muito da pessoa, depende muito de vocês. Porque se você dá selinho no namoro. Selinho é só encostar boca com boca, né? Nem é beijo de verdade. Isso é só uma coisa que as pessoas fazem. Mas é pecado? Não. É pecado pra quem acha que é, mas principalmente pra quem não aguenta. Porque tem gente que não vai parar no selinho. E aí você tem que ser sincero com você mesmo. Você acha que você aguenta ficar só no selinho? Se você acha que você aguenta, faça. Se você acha que você não aguenta, você vai começar a querer meter língua em lugar que não pode, aí você realmente não faz. O milênio descrito em Apocalipse é literal? Sim. Inclusive, eu particularmente não acho que a Bíblia abre espaço para não ser literal. Apocalipse capítulo 20. Tá escrito bem assim: vi descer dos céus um anjo que trazia na mão a chave do abismo e um grande corrente. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o acorrentou por 1000 anos. A Bíblia não fala que isso seria uns 1000 anos não literais. Vi tronos daqueles que eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. É isso, basicamente. Aí fala de novo dos 1000 anos lá no versículo 6, que fala que nós reinaremos com Cristo mais 1000 anos. Então, a Bíblia não fala que não sejam 1000 anos literais. Ela literalmente fala que são 1000 anos. Como se supera o passado? Vivendo o presente e planejando o futuro. Quando você fica muito tempo remoendo seu passado, remoendo o que você fez, remoendo aquilo que deu errado, você não vai viver o presente. E se você não vive o presente, você não planeja o futuro. Irmão, se algo deu errado no passado, se você fez besteira no passado, se coisas que você construiu deram errado no passado, passou, você aprendeu. Não existem fracassos, existem erros que você aprende. Todo fracasso constrói o teu futuro, todo fracasso constrói aquilo que você é hoje. Então, o fracasso de verdade não é quando você erra, é quando você para. Se você escolher parar, aí você fracassou. Quando você erra no passado, você aprende com seus erros e você vive o seu presente planejando o seu futuro. Deu pra entender? Como é que supera? Para de chorar demais pelo que aconteceu e começa a planejar o que você ainda vai viver. Deus falou comigo que tenho que preparar o povo, pois ele está voltando. Faço o quê? Pregue o evangelho. A melhor coisa pra fazer é isso. No céu pode ser possível assistir filmes e ver TV? Eu não sei como responder essa pergunta, sem te ofender. Então não vou responder. Na passagem que Jesus fala que Pedro vai negar ele fala do galo. É literalmente um galo? Tem discussão teológica sobre esse texto, mas não. Por quê? Em Jerusalém não tinha galo, né? Que é um animal impuro. Não podia entrar galo em Jerusalém. E a Bíblia diz que quando Pedro negou Jesus, era mais ou menos ali de madrugada. Quando você estuda um pouco de história da Bíblia, você sabe que existem as vigílias romanas. E cada vigília tinha um nome. A vigília acontecia de 3 em 3 horas. Não sei se você já lê a Bíblia na versão corrigida, geralmente tem umas horas esquisitas. Ele fala hora nona, hora terça. Porque as horas judaicas eram contadas de 3 em 3 horas. Tinha, por exemplo, de 6 a meio-dia era a primeira hora. De meio-dia às 3 era a segunda hora. De 3 às 6 era a terceira hora do dia. De 6 até 9 da noite era a primeira vigília da noite. De 9 da noite até meia-noite era a segunda vigília. De meia-noite até 3 da manhã, a terceira vigília. E de 3 da manhã até 6 da manhã era a quarta vigília da noite. Inclusive, naquele texto lá que Jesus anda nas águas, a Bíblia diz que eles já estavam ali entrando na quarta vigília da noite. Ou seja, era entre 3 da manhã e 6
6 da manhã. Então ele apareceu mais ou menos nesse horário ali pros discípulos. Tem essas vigílias aí. Cada vigília dessa tinha um nome. Tinha a vigília da trombeta e tinha a vigília do galo. Quando Jesus fala para Pedro, antes do galo cantar, ele tava falando basicamente para Pedro, antes da troca da vigília. Porque toda vez que tinha uma troca de vigília, que era quando os guardas romanos eles mudavam o seu turno, havia um toque de trombeta. Então as pessoas tocavam a trombeta e a galera mudava de turno. Isso era o canto do galo que Jesus disse. Antes que toque a trombeta do galo, você me negará 3 vezes. É pecado escutar ouvir moda da viola? Não sei o que é isso. Oi, eu namoro, tenho 14 anos, eu namoro pensando em casar. Tô errado? Tá errado, não era pra estar namorando. Paz do Senhor, acho seu conteúdo legal, mas acima de tudo, só Jesus. Amém. Não sei o que você quis dizer com isso, mas tá certo. Se o ladrão invadir a casa de uma pessoa, essa pessoa que mata-o vai pro inferno? Cara, basicamente se um ladrão invadir minha casa e eu matar ele, eu vou pro inferno, aí Deus vai julgar a sua causa, até numa causas humanas. Isso, se, sei lá, acontecesse, eu acredito que a lei resguarda, a lei humana resguarda, porque ele tá invadindo o teu território. Se você matar um cara que tá invadindo o teu território dentro da tua casa, sim, né? Você não é condenado por isso não, dentro da lei humana. Deus é juiz justo, Deus é o juiz dos juízes. Obviamente ele vai julgar a tua causa e possivelmente vai ser favorável. Tem algum problema em ler a Bíblia no celular? Não pode só doer a vista, que é luz azul. Posso me afastar daqueles que não querem compromisso com Deus, sendo eles meus parentes? Obviamente parente você não despreza, né? Mas também você, nem todas as pessoas você precisa ser amigo. Tem gente que você só vai aturar o que você precisa. A Bíblia diz, acho que é Timóteo que Paulo fala sobre isso. Aquele que despreza a família é pior do que o infiel. Mas nem todo mundo você vai ser amigo. Às vezes é um tio seu, um primo seu, um irmão seu, que, cara, você faz tudo por ele, mas ele não te ajuda em nada, ele só te coloca pra baixo, ele só fala mal de ti. Então, o que você faz? Continue amando, continue ajudando, continue fazendo de tudo, mas você não precisa ser amigo de todo mundo. Tem certas pessoas na sua vida que você vai ter que se afastar. Não vai ter uma amizade, ela não vai conhecer tua intimidade porque ela não merece conhecer tua intimidade. Eu tinha uma pessoa, isso aqui é um relato pessoal, um colega de trabalho, e na época ela fazia muita raiva e um dia ela me atacou. Ela queria, sei lá, me beijar, não sei o que era que ela queria fazer. Ela deu um surto. E aí eu afastei ela e a gente ficou um tempo sem se falar, né? Que a bicha surtou. E aí um dia ela me encontrou na igreja, ela veio me abraçar, pedir desculpa e tal. Eu, beleza, tá perdoada, tá tranquilo. E ela veio me abraçar e ela falou, queria ser tua amiga. Eu falei, não gosto de você, te perdoei, tá tudo certo, tá perdoado, fica tranquila, mas não vou ser sua amiga. Porque tem certas pessoas que você realmente não pode, não dá pra você liberar sua intimidade pra todo mundo. Nem todo mundo você precisa ser amigo. Você tem que amar todos, perdoar a todos, porque isso é mandamento, mas ser amigo de todos, Jesus nunca mandou isso. É pecado ser fisiculturista? É cara que fica seminu fazendo pose de musculação. Pecado não, mas todo exagero é pecado, né? Então tem problemas com isso. Tudo aquilo que é exagerado é pecado. Um dia eu posso fazer um vídeo sobre isso aí. Tem alguns testemunhos de Jeová me criticando por causa do seu vídeo sobre o inferno que eu postei. O meu vídeo sobre o inferno é porque os testemunhos de Jeová eles têm uma visão diferente sobre o inferno. Eles acreditam que o inferno não é pra sempre, que Deus ele não mandaria alguém pro inferno. Tem umas viagens aí de... Mas, cara, a Bíblia ela mostra que o inferno é pra sempre, que o inferno é literal, que Deus criou o inferno. Muita gente eles não conseguem pensar isso porque eles acham que Deus é bom demais pra mandar alguém pro inferno. E sabe, Deus é bom, mas ele também é justo. E se Deus não tivesse criado o inferno, ele seria injusto. É pecado não fazer a vontade de Deus? Literalmente isso que significa pecado. Quando você não faz a vontade de Deus e faz suas próprias vontades. Isso é literalmente um pecado. Quando Adão escolhe comer o fruto e não obedece a Deus, ele literalmente faz isso. Ele faz o que ele quer e não faz o que Deus quer. Quando você escolhe sua vontade e não a vontade de Deus, você acabou de encontrar a definição de pecado. Gente, esse foi o vídeo de hoje. Mandem mais perguntas no Instagram, aquelas perguntas que vocês fazem. Tem pergunta que é muito besta, mas eu tô tentando responder o máximo que eu conseguir. E todo dia que tem vídeo, curta esse vídeo, compartilha, comenta, que semana que vem tem mais. Semana que vem não, amanhã tem mais. É isso aí. Fala negócio errado, amém.